Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Limbo e hoje comigo tenho o João Ribeiro. O João é um dos cofundadores da Shifter e uma pessoa que eu sigo já há algum tempo e admiro. É jornalista, escreve sobre inteligência artificial, sobre jornalismo e sobre uma série de outras coisas e por ser um fã já há algum tempo tive a oportunidade incrível de o poder entrevistar numa conversa que eu acho que vocês vão gostar. Falámos sobre o estado do jornalismo atual, aquilo que é a Shifter e como é que eles conseguiram criar este jornal online independente, todos os projetos que têm, mas também quais é que são alguns dos processos de escrita que o João utiliza, qual é que é a relação dele com a inteligência artificial, quais é que são algumas previsões que ele tem e também como combater a desinformação que reina no nosso dia-a-dia. A verdade é que, tendo em conta o contexto, entrevistar o João era uma das coisas que eu mais gostava de fazer e que achava que estava mais alinhada com a nossa missão. Aliás, como eu digo no episódio, o contexto começa, a minha proposta ao Kevin de fazermos isto, começa com uma mensagem, aliás, com um tweet que o João tinha posto sobre pensamento crítico e desinformação e, portanto, como é claro, tinha de o trazer aqui para o podcast. Pá, é uma pessoa incrível, vocês devem segui-lo nas redes sociais, devem seguir a Shifter, se conseguirem eles têm uma revista, mandem vir a revista, vale a pena. E sem mais demoras, fiquem com a minha conversa com o João da Shifter. Bem-vindos a mais um episódio do Limbo e hoje tenho comigo o João Ribeiro, cofundador da Shifter. João, obrigado por ter aceito o convite. Muito bom dia. Como é que tu estás? Olá, muito obrigado pelo convite. Estou bem, a acordar a ver o cafezinho É exatamente, e que é o que pronto para uma importa. conversa. É, maravilha. Olha, João, pá, eu queria começar por fazer público um elogio que estava fazendo há bocado. É pá, que é, eu acho que és das pessoas que eu sigo no Twitter português com as perspectivas mais equilibradas. E estou sempre looking forward daquilo que vais partilhar, porque acho que trazes precisamente esse equilíbrio, seja em comentário político, seja em comentário à volta dos mídia, seja em comentário à volta de comunicação, acho que é muito fixe. E uma das coisas que eu gosto é o facto de relacionares notícias do dia a dia, coisas que vão acontecendo com toda uma base de conhecimento que tu tens, seja sobre a AI, seja sobre comunicação, seja sobre jornalismo. Pá, há uma série de artigos que eu recomendo que as pessoas leiam, nós depois arranjamos uma forma de deixar isto tudo num link. Mas acima de tudo, queria começar por falar do sítio onde tu escreves esses artigos, que é a Shifter. Pá, ia-te perguntar se tu podias explicar ao pessoal o que é a Shifter e qual é que foi a origin story desse projeto. Ok, é assim, é difícil, eu sempre conto a história do Shifter, eu conto assim por uma via diferente, porque não é uma história muito consolidada e nós nunca nos demos ainda ao trabalho de fazer a consolidação total da coisa, porque foi uma coisa que surgiu de um modo muito orgânico, era um projeto do Mário Rui André, que foi o cofundador da Shifter. Na altura até foi o Mário que fundou praticamente sozinho, depois juntou-se outro rapaz que era o João Dórdio, que também tem agora trabalha na área das tech, na altura escrevia também sobre tecnologia e depois juntei-me eu. Nessa altura, quando o projeto surgiu, não surgiu como Shifter, surgiu como Hype, era um outro nome. Depois tivemos ali umas confusões legais, pediram-nos dinheiro pelo nome e nós vimos na oportunidade de mudar de nome, na oportunidade não, na necessidade de mudar de nome, uma oportunidade de fazer uma cena, pronto, de raiz, mais pensada, não é? Porque aquilo, o Hype começou assim aos trambolhões, sem logotipo, sem uma perspectiva. E vimos essa necessidade de uma oportunidade e, portanto, foi assim que surgiu o Shifter, primeiramente. Na altura éramos um grupo crescente de pessoas, digamos assim, porque éramos aqueles três, mas depois íamos recrutando mais pessoas à nossa volta ali. Isto foi por volta do tempo em que nós estávamos a sair da universidade, do segundo ano, terceiro ano, e íamos recrutando muito os nossos amigos, malta que tinha interesses parecidos connosco, porque a sensação que nós tínhamos é que em Portugal não havia nenhum meio de comunicação que desse atenção aos temas que nós estávamos a ler lá de fora. Nós seguíamos muita coisa lá de fora, como o Mike Policy, o Quartz, o The Verge, aquelas coisas, não é? Aqueles básicos da língua inglesa, mas cá não havia nada sobre tecnologia, ou o que havia era muito específico, por exemplo, em revistas mais específicas, não é? Aquela coisa mais da especialidade, não tanto a que cruzasse os temas, que era aquilo que nos preocupava e que interessava. E, portanto, foi assim, os primeiros anos foram isso, basicamente, uma coisa muito orgânica, uma equipa ainda grandinha de pessoas voluntárias a fazer uma série de coisas. Depois, nós fomos crescendo, não é? E quando crescemos, as nossas preocupações começam a mudar, Claro. O nosso tempo também tem que ser dividido de outra forma, e, portanto, nós fomos começando a profissionalizar o projeto. Nos últimos
nem sei, é o que eu digo, a história não está consolidada, porque eu nem sei há quanto tempo sou diretor do Shifter, não faço a mínima ideia, mas diria que 4 anos, talvez. Ok. Nos últimos 4 anos eu assumi a liderança do projeto com o intuito de criar uma maior consolidação editorial, ou seja, definir quais é que eram as nossas linhas principais e o que é que queríamos fazer, porque sentimos que neste tempo a própria necessidade de fazer jornalismo sobre tecnologia, nós não gostamos de dizer que fazemos jornalismo sobre tecnologia, nós dizemos que partimos da tecnologia para falar de tudo, porque falamos de muitos outros fenómenos que surgem nesta altura. Mas percebemos que o espaço estava a ficar mais cheio, já estava a haver outros mídias que já estavam a fazer esse tipo de coisas, não é? E, portanto, nós podíamos, digamos assim, deixar aquele espaço e crescer para um espaço que para nós seria mais interessante. Porque, como dizes, eu sou uma pessoa que tem opiniões sobre coisas e acho que há muita gente que tem muitas opiniões sobre coisas, não necessariamente opiniões no sentido leviano e gratuito do termo, mas de olhar para as coisas com perspectiva, e eu sentia que havia muita gente a olhar para coisas com perspectiva e que podia fazer coisas muito interessantes e que em Portugal não tínhamos esse espaço, não é? Que em Portugal não há um espaço para fazer coisas em profundidade. Por exemplo, os meus artigos sobre inteligência artificial são lençóis autênticos de texto, não é? Que depois se lê bem, porque uma pessoa edita para tentar que aquilo se leia bem, mas são coisas grandes. E, portanto, foi assim aos trambolhões que fomos chegando até aqui e que vamos aguentando o projeto. Entretanto, quando nos profissionalizámos e tornámos uma empresa, foi um primeiro passo para esse exercício da profissionalização. Começámos a remunerar todos os artigos que publicamos. Portanto, nós salvo se a pessoa não quiser a remuneração, remuneramos todos os artigos que fazemos, um bocadinho em função do dinheiro que vamos conseguindo ter, para manter o projeto sustentável e não pôr tudo em risco. E, entretanto, nos últimos 2 anos, na nossa empresa, nasceu mais um projeto de mídia, que é Lisboa para Pessoas, que é onde o Mário, não é, o tal cofundador do Shifter que falava no princípio, trabalha a tempo inteiro. E, portanto, nós somos uma pequena empresa de mídia, um pequeno grupo de mídia, com 2 pessoas a full-time, uma pessoa que nos ajuda e 2 mídia. Pá, eu acho que Desculpa, só dizer, sendo que dentro desses 2 mídia editamos uma revista e um jornal. Portanto... Pá, eu acho incrível, porque uma das coisas que... Ou seja, imagina, eu já fundei non-profits, já fundei empresas, e eu sei que é bem difícil sustentar, sobreviver, a verdade é essa. Pá, e fico bem contente de saber que há recursos suficientes para vocês se irem mantendo, porque acho que é importante, porque lá está, acho que aquilo que estavas a dizer, aliás, no tu puseste um tweet que eu achei espetacular, que é: o público finalmente tem uma parceria com o Washington Post e os posts que escolhem são sobre fazer tostas, e aquilo que tu estavas a dizer, ou seja, lá fora tu tens uma série de temas que são abordados de uma determinada forma que em Portugal não havia tanto essa perspectiva, principalmente, como estavas a dizer, e bem, à volta da tecnologia. Acho que o Shifter preenche isso de uma forma muito interessante. Ao mesmo tempo falaste dos lençóis de texto e pá, este podcast vai ser fixe para ti, porque eu te vou elogiar uma carrada de vezes, porque eu acho que tu fazes uma mistura bem fixe entre ter informação que é densa, pá, mas um estilo de prosa bem bom, estás a ver? E então imagina, é aquilo que estás a dizer, é um lençol, mas lê-se bem. É muito porreiro. Olha, sim, eu fico especialmente contente com esse elogio. Eu luto muito para tentar escrever bem. Eu luto muito e a mim interessa-me muito escrever um bom texto. Interessa-me tanto quanto aquilo está factual que se leia bem. É uma coisa muito, muito importante para mim. Porque as minhas referências e as referências do Shifter no geral, para dizer assim as coisas mais conhecidas, uma New Yorker, por exemplo, aqueles perfis deles de 14 páginas sobre o Mark Zuckerberg, em que vão tomar pequeno almoço com ele. Isso é o sonho, não é? Do que nós queremos fazer. O perfil do William McCaskill do Effective Altruism, em que ele começa o perfil a ouvir uma chamada do Trump. Alguém está a falar com o Trump. É fantástico. Ou The Atlantic, por exemplo. E porque nós acreditamos nesta ideia de que escrever bem também é pensar bem, não é? E também é ajudar os outros a pensar bem. Tipo, não é só escrever bem por escrever bem.
Porque é uma forma de te ajudar a articular pensamentos, não é? E automaticamente de clarificar aquilo em que tu pensas. E a verdade é que eu digo isto muitas vezes. Eu acho que ler, seja livros, artigos, o que quer que seja, ler é uma espécie de cheat code para a vida. Porque tu consegues, imagina, tu passaste horas e horas a pensar sobre a AI, e a escrever, a destilar aquilo de uma determinada forma, num artigo que me demora 10, 15 minutos a ler com atenção e a tomar algumas notas, e de repente eu tenho 6 horas, ou 5 horas, ou 4 horas, ou 10 horas do teu trabalho destilado em 15 minutos. Pá, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas simplesmente não valorizam o suficiente. Para mim, acho que faz-me confusão. Mas estavas a falar, por exemplo, dessas diferentes revistas, de diferentes perfis, etc. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que tu classificarias, ou seja, vamos falar um bocadinho do panorama do jornalismo em Portugal. Eu vi tu puseste um tweet há pouco tempo a dizer que houve toda a conferência do jornalismo, tu não estiveste presente, e que se discute jornalismo quando se quiser. Eu acho que muitas pessoas que não fazem parte do meio têm sempre uma opinião sobre os jornalistas, e têm uma opinião sobre os mídia, e muitas das vezes não é a opinião mais positiva. E eu gostava de ter uma perspectiva de alguém que é jornalista, de alguém que está no meio, mas que ao mesmo tempo se calhar está num meio mais alternativo, no sentido em que não é o típico jornalismo, ou aquilo que nós normalmente iríamos considerar jornalismo grande, digamos assim. Como é que tu classificas o jornalismo em Portugal? Quais é que são as coisas boas? O que é que se pode melhorar? Conta-me. Assim, é um panorama muito complexo e como já percebeste das minhas perspectivas, não é? Vem sempre de uma genealogia cá de trás. Eu já tive várias opiniões. Já tive várias opiniões sobre jornalismo, algumas no princípio da minha carreira um pouco mais radical e leviano sobre o tema. Agora eu acho que assim, o jornalismo é um desafio muito grande nos dias de hoje, não é? E é um desafio que depende deste lastro que foi criado, deste histórico que está para trás, não é? É uma área onde confluem várias coisas, não é? A educação das pessoas, o gosto pela leitura, de que estavas a falar, a confiança social, não é? Esta capacidade de confiar no outro e confiar no que o outro está para ali a escrever, essas tais 6 ou 7 horas dedicadas em 15 minutos, tipo, será que a pessoa dedica mesmo essas horas? E, portanto, há essa relação. Tentar acompanhar os mídias, as redes sociais, tentar responder a isso e não perder o pé do chão. Portanto, o jornalismo é uma tarefa muito difícil. Isto dito, acho que o jornalismo em Portugal está um pouco em circuito fechado, diria assim. Eu acho que resiste a alguma crítica interna, pelo menos eu tenho essa sensação, se não for verdade podem-me corrigir, e é um bocadinho dentro daí que vem esse tal tweet que eu dizia de eu discuto o jornalismo onde eu quiser, porque para mim, sinceramente, em 2024 não faz sentido uma profissão como o jornalismo, que é uma profissão pós-leitores, ser debatida em circuito fechado. Claro que há instâncias próprias em que devemos falar, mas acredito que isso até nos afasta mais dos leitores, porque nós devemos perguntar ao leitor sobre o que é que ele quer que nós falemos e quais é que são os assuntos que lhes interessam. Em vez disso, eu acho que o jornalismo às vezes se fecha um bocadinho em circuito fechado e com alguma condescendência até, não é? Tipo, valorizamos uns aos outros as coisas que nós gostamos e depois, se o leitor não ler, olha, paciência. E depois o contraponto disto é os artigos que sabemos que os leitores vão clicar, não é? Vemos aí pelos mídias todos, que aparece de um lado está a parte seca que os jornalistas gostam de fazer e do outro está o clickbait para tentar sustentar a máquina. E isso gera equilíbrios um bocadinho difíceis. Agora, eu não acho que, ou seja, não acho que isto seja uma questão de incompetência ou tipo assim uma coisa forte. Acho que é um processo natural. Em Portugal, se nós virmos, nós tivemos uma alfabetização muito tardia. Portanto, culturalmente, somos um país que está ainda a apanhar os cacos da ditadura e a apanhar os cacos a construir uma democracia. Somos uma democracia relativamente jovem nesse aspecto. E, portanto, acho que é um processo natural, só que, como todos os processos naturais, eu acho que precisa às vezes de uma disrupção, de uma ruptura, não é? De alguém que faça uma brecha e nesse aspecto as minhas críticas de jornalismo eu enquadraria aí, porque eu respeito imenso tipo, todos os jornalistas e quase sempre, se reparares, eu quando faço uma crítica a uma peça e alguém vem atacar o jornalista, é uma coisa que eu faço sempre questão de dizer, eu não estou a atacar o jornalista, eu estou a criticar o processo porque isto se fez, porque eu não tenho nada contra os jornalistas, eu sei que estão em situações precárias e muito difíceis
e os editores e tudo mais. Eu acho que às vezes nestes circuitos fechados tendemos a questionar pouco os nossos processos. E eu venho do design, eu sou originalmente designer e tipo, uma das coisas que eu gosto mais de fazer é design até. E no design há uma prática comum de questionar os processos, não é? De reinventar processos. Tipo, é mesmo divertido. Olha, vou experimentar esta ferramenta, vou fazer desta maneira e percebes a influência que isso tem no produto final. E eu acho que é um bocadinho por aí que eu tenho uma perspectiva sobre como as coisas podem ser organizadas de forma diferente, sobre uma relação diferente que se pode estabelecer com os leitores através de artigos diferentes, de formas de estar diferentes. E eu acho que caímos um bocadinho na mesmice no jornalismo português e isso, não é? Isso as pessoas acabam por perder um bocadinho o interesse, acabam por perder um bocadinho a ligação, a conexão, porque parece que os jornalistas estão a fazer tudo, sabe, de forma sem pensar nas pessoas, não é? E é um bocadinho por aí que eu critico o jornalismo em Portugal. E depois, já que falaste no Congresso, por exemplo, uma das moções que foi aprovada no Congresso foi pelo fim da carteira equiparada a jornalista, não é? Portanto, em Portugal, para fazer jornalismo, tens de ter uma carteira de jornalista e eles propuseram que se deva acabar com a carteira equiparada a jornalista. Portanto, eu costumo dizer que eu sou o jornalista de Schrödinger, porque supostamente eu tenho uma carteira equiparada a jornalista e eles queriam acabar com o tipo de carteira que eu tenho. Por mim está tudo bem, podem acabar à vontade, mas se acham que é por aí que vão resolver o problema do jornalismo, estão completamente enganados. Pois, acho que é dar ainda mais força àquilo que estavas a falar de funcionar em circuito fechado. Eu estava a partilhar esta ideia de ser muito os jornalistas entre si, fazia-me lembrar um bocadinho. A minha formação original é em música, eu fui músico durante alguns anos e estudei jazz, pai, fazia-me lembrar e fez-me lembrar isso, ou seja, um circuito de jazz em tempos que houve em Portugal que era tudo muito fechado e era para aquelas pessoas, não estavas a tocar para o público, estavas a tocar para aquelas pessoas específicas que era quem que querias agradar e porque eles eram a elite, digamos assim, pá, mas depois ias beber cerveja e ias queixar-te, pá, mas ninguém vai ouvir a música, pá, pois não, porque tu também não estás a fazer um esforço para perceber o que é que as pessoas querem ouvir, e às vezes as pessoas vinham isso como estás-te a vender, pá, não tem nada a ver com isso, tem a ver com perceberes qual é que é a margem entre fazeres uma coisa e ouvires a opinião daqueles que são os teus pares e as pessoas que percebem de uma forma muito mais profunda aquilo que estás a fazer, e ao mesmo tempo perceberes o que é que as pessoas que estão à tua volta e que vão acabar por consumir o teu conteúdo ou vão acabar por te dar força e gerar aquilo que tu precisas, que é desde visualizações a reconhecimento, a dinheiro, como é claro, pá, o que é que eles também precisam, não é? E aquilo que estás a dizer de remover isso é, ok, é ficar ainda mais fechado, adicionar mais uma muralha à camada daquilo que é o corpo jornalístico português. Mas isto vem muito, obviamente, não é da precariedade do setor, mas eu também acho que correu aí no Twitter uma lista dos salários da malta do jornalismo e é absolutamente dramático. Mas também existem pessoas que estão a ganhar decentemente, diretores, assim. Imagino eu, não faço a mínima ideia quanto é que eles ganham, mas imagino os diretores que estão nos jornais há 20 anos, já não sei, imagino que ganhem alguma coisa. Acha que depois, ou seja, com aceleração, não é? Aquela coisa, fica difícil às vezes parar um bocadinho para pensar. Há um rapaz no Twitter que é o Gonçalo Será, que ele costuma dizer que os editores em Portugal têm Twitter brain, não é? Tipo aquela coisa de muitos assuntos ao mesmo tempo e depois fica difícil de pensar nos assuntos todos. Há uma frase que eu estou sempre a parafrasear do Bruno Latour, que ele escreveu um livro já há muito tempo chamado We Have Never Been Modern, que ele diz qualquer coisa como, tipo, no telejornal podemos ir de um vírus em África até à guerra na Rússia, a guerra na Ucrânia, por exemplo, mas nunca percebemos o que é que une uma coisa e outra, não é? As coisas ficam sempre tudo fragmentado, tudo compartimentado. E eu acho que a minha visão do jornalismo e a visão do jornalismo que nós tentamos fazer no Shifter tenta opor-se um bocadinho a isso, tenta fill the gap, ver as ligações, ok, saiu o ChatGPT, mas o que é que estava para trás do ChatGPT? Isso não surgiu do nada, isso não foi ligação espontânea, temos sempre muito essa tentativa de perceber de onde é que isso veio, para onde é que isso vai, não é? E tentar também depois cruzar isso com temas, com outras coisas. Acho que o jornalismo, o mainstream também tem este problema de, às vezes, como tem espaço e tempo muito reduzido, fecha o assunto numa redoma, não é? E este assunto não toca no outro e hoje em dia tudo toca em tudo, não é? Hoje em dia, tipo, o
o que define melhor o tempo que vivemos é a falta dessas barreiras, não é? Eu estou sempre a dizer isto, não é? Nos social media, os músicos, os jornalistas, os trolls, estão todos a competir uns com os outros por atenção e, portanto, Claro. temos que conseguir perceber o mundo fora dessas caixinhas e é isso que nós tentamos fazer no Shifter. Sempre de uma forma um bocadinho, sabe, vou dizer, ingrata, porque é sempre um trabalho, não é? De partir pedra, de muito esforço, e tipo, eu percebo que não haja outros mídias não tenham este espaço e este tempo. É por aí que eu digo, tipo, não há muita gente nos mídias. O último artigo que eu publiquei sobre moderação de conteúdo, eu demorei na boa, tipo, uma semana e meia. Para além da pesquisa que já tinha minha, não é? Tipo, de base, demorei para aí uma semana e meia a ler novas cenas e a fazer novas fontes, e isso é, se tiveres que responder ao dia a dia, não dá. Agora, assim, eu acho que em Portugal ainda há muito espaço para criar e para a pluralidade. Eu acho que às vezes nós tendemos, não é? Eu também às vezes digo uma coisa que é, parece que em Portugal todos os jornais queriam ser só um, não é? Que é tipo, não se posicionam. Tipo, parece que estão todos a competir por centro. Pela mesma coisa. Por centro. Tipo, é aquela cena das notícias na Luz, uma notícia sai na Luz e depois têm 8 jornais igual. Tal e qual. Não acrescentam nada. E depois, e a questão fica, qual é a diferença, né? É como se fosse as bandas só a tocar covers, não é? Tipo, agora as bandas dedicavam tudo a tocar covers e não criavam nada. É que é mesmo isso. E é engraçado, tu estavas a falar dessa desconexão entre os diferentes temas no telejornal e estava a lembrar-me e a pensar que não sei até que ponto é que isso não é uma coisa que já vem, já estamos habituados a isso. Ou seja, há um livro muito bom chamado Dumbing Us Down, de um homem chamado John Taylor Gatto. Ele era um educador, eu trabalho nessa área e gosto muito de manter perspectivas. Ele tem uma ideia de que há uma série de coisas na sociedade que resultam da forma como nós organizamos a educação e a escola. E uma das coisas que ele partilha é que não há uma continuidade nem uma ligação entre as coisas numa escola. Ou seja, tu estás a ter geografia até às 11h45 e ao meio-dia vais ter espanhol. E depois ao meio-dia e 45 vais ter ciências naturais ou economia, ou o que quer que seja. É tipo, funcionamos todos por blocos sem nunca perceber qual é que é a ponte de ligação entre essas coisas todas. E é engraçado ou seja, é óbvio ver isto na educação, e assim que tu disseste telejornal pensei, é óbvio perceber essa estrutura ali também, não é? E a forma como nós perdemos esse contexto, perdemos essa ligação. Agora, é aquilo que tu dizes, né? Acho que nem toda a gente pode dar-se ao trabalho de criar essas pontes, mas acho que ao mesmo tempo há espaço para o fazer, e é aquilo que tu dizes, adorei, todos os jornais querem ser só um, se calhar há espaço para cada um deles se posicionarem em coisas diferentes, e é uma coisa que acaba por não acontecer. Deixa-me só dar um passo atrás para te fazer uma pergunta. Tu estavas a falar sobre a questão dos processos e de questionar processos e de vires do design. Partilha só um bocadinho connosco antes de entrarmos a fundo na questão dos teus temas. Quais é que são os teus processos de escrita ou de pensamento, digamos assim? Como é que tu tratas esta área da tua vida? Como é que qual é que é o teu processo para isso? De pensamento é um caos autêntico e por isso o Twitter serve para escoar. Mas só antes de partir eu estavas a dizer isso do pedagogo que estavas a falar, eu estava-me a lembrar de uma frase da Marina Garcês, que é uma filósofa espanhola, catalã, que eu vou entrevistar muito em breve, e ela diz uma frase muito engraçada que é: as pessoas no mesmo corredor de um centro de investigação não sabem o que é que a pessoa da porta ao lado está a investigar. E isso acontece imenso em todas as áreas, e isso é um problema, não é? Tipo, ainda por cima com as redes sociais, tipo, nós conhecemos melhor a pessoa que seguimos do que a pessoa que está ao nosso lado. Então, tipo, esses gaps ficam enormes. Voltando aos meus processos, basicamente, em termos de ideias, tipo, estou sempre a disparar. O mais difícil é segurá-las. O mais difícil é segurá-las, porque eu tenho um bocado de déficit de atenção, sou um bocado... e quando digo que tenho um bocado de déficit de atenção, não é tipo vangloriar e romantizar a coisa, mas real, não conseguir mesmo estar fixo numa ideia e estar de ideia para ideia. Eu leio bastante. Quando digo leio bastante imprensa, malta que escreve mais ou menos o tipo de coisas que eu escrevo também. Sigo muita malta no Twitter dos temas que me interessa, e muita gente interessante, e o meu
O meu processo é quase uma digestão desta inteligência coletiva constante que me rodeia e eu estou muito atento, cá está, aos insights que estou numa roda com amigos, alguém puxa um assunto, tipo, olha, isto dava uma cena e eu, espera aí que eu vou atrás dessa. E fico algum tempo ali a fazer, faço sempre uma pesquisa preliminar, de perceber isto já foi falado em Portugal, não foi, qual é o espaço que teve, quem é que foi ouvido, mais ou menos, o que é preciso aí. Depois tento fazer ou seja, como tu dizias há pouco, eu não faço o jornalismo muito clássico de ouvir um lado, ouvir o outro, faço mais ensaio. A minha Gosto onda de é mais o jornalismo ensaio. literário. Sim, mais por aí, que é um espaço que em Portugal está muito pouco ocupado e portanto é um pouco estranho às vezes, mas faço pesquisa muito, muito exaustiva, tipo, sei lá, os artigos o artigo último que eu estava a dizer de moderação sobre a moderação no Facebook, eu estive a ler, sei lá o que é que eu li. Li relatórios do Parlamento Europeu, li relatórios da consultora sobre a Meta, li os relatórios de transparência do Google, da Meta, sei lá. E depois começo num loop infinito e vou acumulando o máximo possível. O meu processo nesse aspecto é um bocadinho parecido quase com pesquisa académica, até uso Zotero e tudo, para estar ali a manter as minhas referências certas, e depois faço o meu processo de escrita em si é um bocadinho caótico, mas basicamente o que eu faço, se puder ajudar alguém a partilhar o meu método, é tipo, tenho a primeira ideia, partir a ideia em 3 ou 4 subcapítulos que eu sei que me vão interessar, dividir logo a informação que fui buscar, assim, uma espécie de código de cores, tipo, cada fonte eu meto uma cor, depois meto, tipo, basta um subtítulo, isto interessa-me, logo a construir o esqueleto do texto, depois a partir daí passo uma vez a transformar tudo aquilo em texto puro e duro, depois geralmente irrito-me com o sentido que aquilo está a tomar. É quase sempre assim, eu estou a falar a sério. Irrito-me com o sentido que aquilo está a tomar. Crio um documento novo ao lado e começo tipo do zero tipo, a passar a limpo, quase a passar a limpo. Olha, este parágrafo aqui interessa mais, muda a ordem completa do texto que fiz e é assim que a coisa flui. Mas pronto, para também dar aqui um lado de partilha, não é? Às pessoas, para não acharem tipo, que este gajo está ali cheio de mania a escrever os textos e eu sou muito inseguro com os meus textos, eu sou mesmo muito inseguro com os meus textos. Por exemplo, estes textos mando-os para quem trabalha para o Mário, para a Carolina, mando-os, vejam lá se está bom, vejam lá se está minimamente interessante, vejam lá, digam-me lá se está, senão eu não continuo a escrever. Estou sempre neste exercício, isto porquê? Porque é um processo muito solitário, a forma como nós trabalhamos. Né? Somos poucos e sabe, não vou para o Twitter dizer assim, o que é que acham deste meu texto de 8 páginas? Claro. Alguém quer ler para ver se está fixe. Então é um processo assim um bocadinho difícil nesse aspecto. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante e que eu tento fazer é não pesquisar só quando vou fazer aquele tema. Eu tenho muita bibliografia que vou recolhendo e vou acumulando, sim, vou criando assim uma base de dados de conteúdo. E uma coisa que eu acho que me distingue, ou pelo menos eu sinto que me define e portanto sinto que de alguma forma me distingue, é que eu escrevo muito sobre coisas que estão ali na linha da ciência social, não é? Mais da abordagem social e intelectual à coisa, mas eu gosto muito de ciências exatas. Eu vim no secundário, estudei biologia e essas coisas de ciências numa escola, e como quando estavas a falar da escola, eu acho que eu concordo contigo que a educação é fundamental, não é? É onde moldas, é onde aprendes a pensar. Claro. E eu tenho que sempre fazer este elogio porque a minha escola foi espetacular. Eu fiz coisas científicas fantásticas na escola, tipo testes de DNA, estás a ver? No secundário. Sim, não, na escola. Só agora, olhando para trás, é que eu fui tipo, como é que isto é possível sequer? Como é que... E deu-me uma vontade que, sabe, eu vejo entro num paper de biologia, de uma coisa qualquer, e não me assusta. Percebo a linguagem. Isso é super importante. Isso é super importante e eu acho que é uma das cenas que as pessoas se devem tentar treinar em si, é tipo lidar com diferentes linguagens, com diferentes tipos. Há coisas que são
são códigos próprios e não são assim tão complexos. Tipo, não é assim tão importante tu perceberes qual é a equação que está ali no paper, desde que tu percebas qual é a lógica que está por trás daquela equação. E eu acho que isso é uma cena muito importante, as pessoas habituarem-se a tipo. E às vezes a não perceber, tipo, não percebeste agora, continua a ler, que já vais perceber, isso já vai encaixar, já vai fazer sentido. Eu acho que essas são as cenas que eu destaco no meu processo, é essa liberdade, estás a ver? Pronto, ok, não estou a perceber, vou tentar aqui ver quando é que este círculo fecha, pá, e às vezes não fecham. Eu tenho artigos, já tenho um artigo enorme, são umas 16 páginas, um ensaio sobre redes sociais, nunca saiu e nem sei se algum dia vai sair e está tudo bem, está ali e tem uma grande pesquisa e está bacana, mas como eu não tenho ainda um fecho para aquilo, ou seja, aquele argumento ainda não está, tipo, eu não sei o que é que vou dizer dali, sim, ainda fica ali. Portanto, eu acho que essa liberdade e essa criar espaço para as coisas entrarem é o fundamental. Pá, acho que incorporas bem uma. Eu dou aulas para uma empresa americana que é a Socratic Experience, que funciona com base no diálogo socrático, e a ideia base do fundador é esta ideia de vamos agarrar em textos difíceis e vamos lê-los e tentar dar o nosso melhor para perceber o que lá está, basicamente. Pá, e acho que é muito isso que tu estás a dizer, e que eu acho que faz boa falta, sabes? É que nós, hoje em dia, tu olhas para uma linguagem que não percebes, e quando estamos a falar linguagem, estamos a falar literalmente de outra língua. É tal coisa, abrir um paper de biologia, ou mesmo abrir um artigo que seja difícil, não é? E que não esteja escrito com uma prosa que seja assim tão fácil. Pá, e uma pessoa lê o primeiro parágrafo, é difícil, e pensa, não, deixa estar, vale a pena. Pá, e o que é que acontece? Isso faz com que de repente eu só leia aquilo que é fácil, e quando eu só leio aquilo que é fácil, a minha opinião vai ser, pá, fácil, não é? Ou seja, vai ser fácil de perceber porque é que pensas não sei o quê. Só que o problema é que depois há uma série de falhas estruturais nos argumentos que as pessoas depois apresentam, que vêm do facto de tu compreendeste a cereja no topo do bolo, só que não há bolo, não é? Pá, e é por isso é que é importante o jornalismo que estás a fazer. E acho que um dos casos perfeitos onde isso acontece imenso é precisamente sobre a inteligência artificial, onde de repente toda a gente tem uma opinião, seja ela, pá, vai ser a pior coisa de todos os tempos e vamos morrer aqui todos, seja ela, pá, máxima velocidade, vamos embora, temos a ter AI em todo lado, que vem de opiniões, lá está, do topo de uma pirâmide sem nenhuma base. E entrando por aí, acho que a minha primeira pergunta seria qualquer coisa como: o que é que tu achas sobre esta questão das diferentes opiniões sobre a AI, mas acima de tudo, como é que tu começas a escolher, ou seja, como é que escolheste esta área como a área onde vais estar mais presente? Vamos começar por aí. Sim, okay. Escolhi. Porque, olha, basicamente foi num dos. Na altura que eu estava já a dirigir o Shifter e como um dos responsáveis editoriais, começou a surgir uma das primeiras ondas. Não primeiro, diria, uma das segundas ondas desta década em que a AI teve um grande hype, não é? Sendo a primeira a IBM, não me lembro, o Watson, a segunda o AlphaGo e essas coisas assim do DeepMind, e a terceira o ChatGPT, mais ou menos assim, desta década, pronto. E havia um hype em torno da AI, eu lembro-me que era o feed da tua rede social tem AI, a tua torradeira tem AI, tudo tinha AI, e nós, editorialmente, sempre tivemos aqui um compromisso de tentar ser honestos e não usar muito linguagem de marketing, não é? E eu comecei a tentar definir o que é que era AI para nós no Shifter, ou seja, o que é que nós vamos chamar AI. E entrei no loop e nunca mais saí. Porque eu tenho muito interesse naquilo que estavas a falar dos diálogos socráticos, da ideia socrática. Eu tenho um grande interesse pela filosofia, é uma área, é tipo assim o meu backbone, onde eu gosto de parar, é a filosofia, é assim, os textos mais conceptuais, não é? Aquela coisa mais com espaço, e há uma frase que eu estou sempre a dizer também do Mark Fisher, no outro dia fui à televisão e disse esta frase, que é: os jovens querem ler Nietzsche como quem come um hambúrguer, mas ler Nietzsche é a dificuldade de ler Nietzsche, não é comer um hambúrguer. Estás a ver? É um bocado nessa lógica que eu às vezes abraço os temas, e foi um bocado nessa lógica que eu abracei esse editorial sobre inteligência artificial, do género, tipo, o que é isto afinal?
isto não há de ser assim tão simples, não é só uma coisa assim tão grande, tão boa, não pode ser assim tão simples, tipo, não pode, não dá. E então o que eu comecei a fazer foi uma pesquisa muito, muito longe da tecnologia, curiosamente, porque ainda nem havia grandes coisas de GPTs na altura, estou a falar de 2021, 2022, e comecei a escrever um pequeno ensaio sobre a questão filosófica da inteligência das máquinas. E fui lá atrás, fui ao Leibniz, fui àqueles filósofos que pensaram as relações da inteligência com os sistemas, não é? Se um sistema mecânico consegue ser um reflexo das suas capacidades, essas coisas todas. E isso deu-me assim uma grande bagagem, fiquei muito, muito interessado no tema. E percebi, a inteligência artificial é um dos meus grandes interesses neste momento, porque eu sinto que é icónica do nosso tempo, eu sinto isso, que é tipo, é um grande reflexo do nosso tempo, não é? Eu estavas a dizer há pouco, a polarização da nossa sociedade está representada na AI, os discursos comerciais sobreporem-se aos discursos críticos, está completamente na AI, a redução da complexidade, até a própria ideia de, por exemplo, uma coisa que me interessa imenso é a relação retroativa entre o que chamamos de inteligência e o que nós achamos que é inteligência, não é? Tipo, se nós começarmos a dizer muito inteligência artificial é isto, inteligência artificial é isto, nós vamos começar a acreditar que ser inteligente é determinada coisa que a inteligência artificial é. Interessa muito essa relação retroativa, acho que é um fenómeno muito interessante também de pensarmos, porque molda sem dúvida a forma como nós pensamos a inteligência artificial, e portanto eu uso a inteligência artificial um bocadinho como desculpa, para como linha guia para depois ir fazer uma série de coisas e falar com uma série de pessoas que são fascinantes, das neurociências, de pensar, não é, o que é inteligência, é uma área que me interessa bastante. Depois o lado mais político, não é? Uma Meredith Whittaker, aquelas coisas do Seinel, o lado mais crítico. Depois a própria ideia, estou-me a lembrar da Emily Bender, dos linguistas, não é? A própria, se formos à inteligência artificial, à parte específica do Natural Language Processing, NLP, vem a parte da língua, não é? Isto é língua, isto é mesmo língua, ou só a parte formal da língua e não a parte do conteúdo, e como é que isso se relaciona com o humano. Acho que é uma área que encapsula muitos debates, muito complexos, e eu tenho um pouco este vício da complexidade, este vício destes temas onde há vários cruzamentos, e porque, ou seja, quando a coisa está muito aí para um lado, eu também sinto necessidade de criar algum contrapeso do outro. Claro. E este tema, eu acho que é um caso paradigmático em Portugal. Tens muita gente que percebe muito da AI e que tem muito boas opiniões sobre a AI em Portugal. Muita gente mesmo, tipo, pessoas com quem eu tenho cruzado em conversas, a professora Helena Muniz, o Luís Sarmento, o Joe Payton, tipo, não quero nomear para não ficarem muitos nomes de fora, mas tens muita gente até que teve, tipo, sei lá, envolvidos no desenvolvimento de coisas a sério, tipo, o Hugo Penedon esteve na DeepMind, o Luís Sarmento esteve no desenvolvimento da Alexa, tem gente mesmo top, o professor Mário Figueiredo, que eu também entrevistei recentemente, a Joana Sá, também entrevistei recentemente. Pronto, muita gente muito boa, só que depois, assim, essas pessoas estão no lugar delas, normalmente na academia ou nas empresas, a fazer coisas, e é preciso haver, cá está mais uma vez, fill the gap entre este conhecimento especializado e o público. E eu acho que como tem alguma convergência de alguns saberes, de algumas capacidades mínimas, consigo fazer essa ponte, consigo fazer esse cruzamento. Pá, para mim é um privilégio conseguir aceder a esses espaços. Tipo, eu gosto muito de ir à Champalimau e depois, tipo, gosto mesmo. Era sítios que eu gostava de trabalhar como investigador quando era miúdo, né? Ver, tipo, aquela coisa de querer ir para o laboratório, e agora posso aceder a esses sítios através do tema. Por isso, o meu interesse às vezes é um bocadinho egoísta, não é? Egoísta no bom sentido. Sim, egoísta no bom sentido. Tipo, eu tiro prazer do que estou a fazer, desta exploração, e isso também ajuda, cá está, depois há aquela parte do processo que eu estava a dizer, de ser um processo mais livre, não é? Tipo, eu leio as coisas com gosto, não estou a ler aquilo, tipo, ai que sacrifício, tenho que estar aqui a ler estas coisas, não é? E eu acho que isso ajuda bastante, mas pronto, basicamente é isso. Claro, pá, e é bem fixe porque há 3 ou 4 áreas, acredito eu, do ponto de vista de hoje em dia no panorama social, pá, onde a convergência de temas que são supostamente
tão diferentes é clara. Por exemplo, a AI, como tu acabaste de dizer, é um excelente exemplo disso, porque tu tens a parte política, tens a parte social, tens a parte filosófica, não é? E há uma série de coisas que vêm dessa perspectiva, e que eu acho que eu num dia estava a ter esta conversa com um aluno meu e estava-lhe a dizer que eu, por exemplo, vejo o empreendedorismo um bocadinho na mesma linha, no sentido em que há uma junção entre aquilo que é ciências e humanidades. E eu acho que hoje em dia há muitas pessoas que caem para o lado da ciência, e dizem aquelas pessoas que acham que estão na vanguarda daquilo que está a acontecer, mas não percebem que qualquer coisa que estejam a construir, estão a construir num panorama cultural que é criado pelas humanidades, e portanto há quase que aquela supremacia ilusória, na minha perspectiva, da ciência, que é a ciência exata, e que não percebe que a ciência exata está a ser utilizada para criar produtos, ou para criar ideias, ou para seguir uma linha que é definida pela cultura. E o contrário também acontece, onde ficamos tão presos à questão da ciência social e ficamos tão presos à questão da cultura, que nos esquecemos que é importante haver aqui um lado científico e um lado que vai bastante para a frente. Pá, eu acho que a AI é um tema que está precisamente aqui no meio, é por isso que eu acho tão interessante. Tu fizeste uma grande pesquisa sobre tudo isto, já, como estavas a dizer, já entrevistaste uma série de malta. Ao mesmo tempo, acredito que tenhas acesso àquilo que é a opinião mais desinformada, vamos chamar assim, das pessoas, que se calhar vem alimentada por mil e uma fontes diferentes, ou por mil e um receios diferentes. Pergunta: quais é que são neste momento algumas das opiniões que achas que a maior parte das pessoas pode ter em relação à AI, que estão fundamentalmente erradas? Aí qual é que seriam melhores opiniões ou melhores ideias para termos na nossa cabeça, para olharmos para esta área? É difícil, é assim. Eu acho que primeiro fazer uma ressalva, ou seja, opiniões erradas não é propriamente um blame game, não é? Tipo, as pessoas. Certo, sem dúvida. Exato, coitadas, levam com uma tecnologia que é super complexa, como eu costumo dizer, nem os próprios programadores percebem completamente a AI, e isto não é um exagero, é verdade. It is what it is. E portanto, cá está, como dizíamos há pouco, as coisas são comunicadas sem contexto e sem toda a genealogia, e portanto as pessoas são um bocadinho vítimas dessas más concepções. Eu acho que agora que o hype do ChatGPT já está a passar, e digo isto com alguma confiança, que o hype já está a passar, a coisa já se está a acalmar. Mas no princípio do hype do ChatGPT vimos coisas surreais. Dizem que os computadores pensam. Eu não consigo lidar com essa. Porque assim, eu acho que, sobretudo, o que eu acho que é importante é. E há um. Eu queria fazer a referência do que vou dizer, mas não vou fazer, não lembro com certeza, que é. Tu, para usares uma coisa como uma ferramenta, tens de saber para que é que ela serve, senão nunca vais usar da forma correta. Da forma correta. Tu podes martelar com uma garrafa e tipo, até certo ponto aquilo pode funcionar, não é? Mas às tantas partes na tua mão e tipo, as consequências existem, exato. Tipo, e é mais isso que me preocupa, é mais esse lado. E é mais esse lado, tipo, até aquela coisa do Dunning-Kruger, não é? Tipo, as pessoas quando acham que sabem, isso é que me preocupa mais. Quando as pessoas acham que já perceberam e tipo, agora é que I cracked the code. Tipo, não sabes. Tipo, nem eu sei, não faço a mínima ideia. Há certas circunstâncias que são cinzentas. Eu acho que, ou seja, se eu tivesse que dizer qual é que é um problema, não é, assim, na opinião pública da AI, é demasiadas certezas. Eu lembro-me de ter debates no Twitter, por exemplo, no princípio disto, e eu recordo com graça. Com carinho. Exato, carinho. Não levo minimamente a mal as pessoas que acreditavam em coisas que eu acho que não fazem sentido nenhum, mas lembro-me de ter um debate, mal para dizer, tipo, pá, isto daqui a uns anos o contacto humano vai ser uma coisa premium, porque o ChatGPT vai substituir os humanos no marketing e nisto e naquilo e no outro. É tipo, pronto, se vocês acham. Porque pronto, o que acontece é que há uma entrevista que nós publicamos na nossa revista passada sobre inteligência artificial. Acontece um fenómeno que é a sublimação da AI, não é? Tipo, a AI parece que é uma magia. E então, tipo, é super fácil acreditar. Tipo, why not, não é? Porque não? Tipo, se é assim tão inteligente, e o Joseph Weizenbaum em 1967 já escrevia isso, que é tipo, a inteligência artificial é a convergência de duas ideias que são muito fortes culturalmente. Que é a ideia de inteligência, não é? Inteligência é tipo, o supra-sumo da nossa cultura é a inteligência, e a ideia de máquina. Porque a máquina é uma coisa que para nós é uma coisa que nunca falha.
Então, se juntas a inteligência à ideia de máquina, é tipo, é um transformer perfeito. É, tipo, é uma inteligência que nunca falha. E essa concepção é muito fácil para nós de assumirmos. E depois, mesmo que nós tenhamos possamos ter esta consciência crítica, no momento, eu dou este exemplo também frequentemente, tu quando pesquisas no Google, aparecem 90 resultados, no mínimo, um batelão de resultados. E isso comunica-te incerteza. Enquanto no ChatGPT ou nos modelos de linguagem, ele dá-te uma frase e tu ficas tipo, isto deve ser Tá bom. feito. Se ele diz que é isto, deve ser isto. E portanto, esse lado de tipo quase autoconfirmatório, essa parte é a parte que eu acho que em termos de inteligência artificial é mais preocupante para mim, porque é um bocadinho como nas redes sociais, não é? Nas redes sociais nós vamos acreditando sempre que, estes algoritmos, não, são espetaculares, isto é fantástico. E depois, quando criamos um monstro, desinformação, polarização. Tipo, agora é que estás a apanhar isso. E a AI acho que pode ser um bocadinho a mesma coisa, porque os modelos de linguagem é produzir conhecimento, que eu não diria produzir conhecimento, diria produzir texto sintético, e muitas vezes podem produzir coisas erradas. Eu no outro dia no Twitter estava a falar sobre isso. Uma professora publicou uma coisa que o aluno tinha posto na bibliografia ChatGPT. E eu perguntei, genuinamente, e partilhei esta história porque eu acho que é elucidativa, se aceitavam uma referência que dissesse só ChatGPT. Porque dizer só ChatGPT não diz nada. Não quer dizer nada. Para mim, uma referência que podia ser aceitável seria o ChatGPT com o prompt e a versão do ChatGPT. Para nós conseguirmos perceber minimamente o que é. E mesmo assim, tenho algumas dúvidas sobre isso. E depois fiz um exercício com o caso que é mais conhecido em Portugal da morte do Alcindo Monteiro, não é? Com o envolvimento da extrema-direita. E fiz 2 sessões lado a lado. E numa disse, descreve-me o caso do Alcindo Monteiro e a Associação da Extrema-Direita, e noutra disse, descreve-me só o caso do Alcindo Monteiro. E uma delas estava ok, a outra, o Alcindo Monteiro era do Brasil, tinha sido uma coisa completamente far-fetched, fora, não tinha nada a ver com nada. E se nós não tivermos, isto é um exercício de comparação sistemática e eu estou à espera do erro, mas se uma pessoa não estiver à espera do erro, pode ser meio problemático e pode estar a aprender coisas erradas e isso é um bocadinho chato. Sem dúvida. E tanta coisa aí que eu gosto. Acho que uma das coisas, voltando só um bocadinho atrás à ideia da ferramenta, para as pessoas terem uma ideia, há uma empresa que é a Every, que tem a ver com escrita e com escritores, e o CEO, que é o Dan Shepard, tem agora um podcast onde basicamente ele entrevista os escritores, onde ele tem basicamente o computador com o ChatGPT aberto, e eles vão falando sobre algumas coisas do processo de escrita, etc., e ele vai utilizando, vai partilhando na perspectiva dele como é que ele usa o ChatGPT para fazer, para ajudar no processo de escrita. E ele tem uma entrevista com um tipo que é o David Perell, e eles na entrevista, o Dan fala precisamente sobre isso, sobre a forma como as pessoas olham para o tipo de inteligência que o ChatGPT pode ter e assumem que isto é uma ferramenta para tudo. E não é. É como olhares para um martelo e pensares, isto serve para tudo, serve para martelar, serve para tirar pregos, e depois também serve, sei lá, para cozinhar ou uma coisa assim, não dá. E a questão é, nós temos, só que é aquilo que tu dizes muito bem, que é uma magia, não é? É aquela coisa de, isto é tão bom e é tão fixe de acreditar que isto é real, que de repente pode estar em todo lado e faz tudo e mais alguma coisa, e o ChatGPT é uma espécie de junção de tudo aquilo que a AI consegue fazer. Não é? Está longe disso. Ao mesmo tempo, tu partilhavas e bem que esta questão da desinformação, e eu lembro-me que na altura, a primeira vez que comecei a pensar sobre o contexto veio porque tu tinhas feito um tweet precisamente sobre a questão da desinformação e sobre a questão do pensamento crítico. Eu não me lembro do tweet, confesso, nem fui à procura, mas já foi há muito tempo. E ia-te perguntar nesse aspecto, ou seja, tu és claramente uma pessoa que tenta combater isso ativamente. Se nós tivéssemos que encontrar aqui uma forma, um plano de ação que as pessoas pudessem sei lá, tentar seguir ou tentar incorporar para poderem combater, digamos assim, essa desinformação e ao mesmo tempo desenvolverem pensamento crítico, quais é que seriam 2, 3 dicas que tu davas no sentido de as ajudar a desenvolver essa capacidade? Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que é mesmo tipo um exercício, eu também já partilhei essa no Twitter, que é ler coisas que eu sei que vou discordar. Coisas boas, como deve de ser, coisas... Por exemplo, o Every, eu sigo
eu sigo o Every e eu sei que eu não concordo com a perspectiva deles em algumas coisas, mas eu gosto da forma como eles exercitam as ideias e mandam as ideias cá para fora, e eu acho que isso que é muito interessante. De resto, eu acho que é assim, é uma ginástica, é como qualquer coisa, é como qualquer músculo, é como qualquer, não é? Qualquer treino. A informação, eu acho que uma coisa muito importante é não querer acreditar em coisas, que eu acho que isso é um mal muito grande. Nós somos muito distraídos pela nossa vontade de acreditar em determinadas coisas, não é? E nas redes sociais, então, isso é perigosíssimo, porque assim, tipo, tu não só vais já querer acreditar, como o algoritmo só vai dar aquilo em que sabe que tu vais acreditar. E isso para mim é perigosíssimo, porque faz aquilo que estreita as nossas mentes, não é? Tipo, a nossa mente cada vez mais é tipo um bocado de monocultura, torna-se um bocado de monocultura. E há uma autora que eu adoro, assim, talvez a minha autora favorita, que é a Mackenzie Work, e ela diz dezenas de coisas muito interessantes sobre o estudo dos mídia, e o ponto que ela fez a sua carreira sobre é o Manifesto Hacker, o livro chamado Manifesto Hacker, em que ela fala de uma coisa muito, muito interessante, que é, hoje em dia, a grande competição no mundo, ou uma das grandes competições no mundo, para além do capitalismo, da luta de capitais, é em torno da informação e do conhecimento, não é? Das narrativas que se criam no mundo. E ser hacker, neste contexto, é um bocadinho ter a capacidade de produzir novos significados neste mundo. Produzir novos significados, por exemplo, como um DJ produz um remix, não é? E tipo alteras, ou tipo, a partir desta ideia vais construir outra e fazes o shift e mudas um bocadinho. E eu gosto de me identificar com esta perspectiva, e eu acho que é uma perspectiva interessante de nós termos, no sentido de pensar, ou seja, não querer só, outra vez a história do hambúrguer, não querer só comer o hambúrguer, mas tipo estar ali, tipo, é este hambúrguer que eu quero comer, apetece mesmo este hambúrguer. Tipo, desafiar-nos um bocadinho mais a nós próprios, eu acho que é mesmo muito interessante. E portanto aí, por exemplo, aquilo que eu estava a falar há pouco dos meus textos, de eu estar permanentemente inseguro com eles, eu não vejo como uma coisa má, eu vejo como uma coisa, tipo, parte do processo, parte desse risco, não é? Tipo, porque eu sinto que estou muitas vezes nessa área cinzenta, onde muitas, por exemplo, as pessoas falam muito do síndrome do impostor. Eu vou partilhar aqui uma que esta não partilhei nunca em público. E eu, para mim, eu inverto o síndrome de impostor. Eu inverto o síndrome de impostor em mim. Porque o que eu penso é tipo, eu discordo da forma como a maioria das coisas estão feitas, não é? Portanto, se eu me estou a sentir impostor numa cultura de que eu discordo, então se calhar não estou a ser o impostor. Eu estou a criar uma nova forma de estar neste sítio. Então eu tento um bocadinho. Isto depois dá-me uma enorme responsabilidade do género. Se estás a querer correr esse risco de dar um passo que tu sabes que é um bocadinho maior que a perna, vais ter que te esforçar, vais ter que ir ler, vais ter que ter argumentos sólidos, vais ter que ter as coisas bem. Mas eu gosto dessa ansiedade, estás a ver, desse nervosinho de ir assim para fora de pé. E eu acho que é uma coisa importante, de tipo, ok, e eu acho que é uma coisa importante, e cá está, que te ajuda a dar ferramentas para contrariar a desinformação, para não acreditar nas coisas, para não cair em conspirações, que é mesmo tipo procurar ali, ok, eu acho que isto é assim, com estas informações, então vamos à camada seguinte. Vamos à camada seguinte, ver o que é que podemos aprender e o que é que podemos tirar disto. E depois, em cima disso, que eu acho que é uma coisa muito importante, eu sinto que as pessoas sobrevalorizam muito o presente, não é? Vivemos numa espécie de obsessão com o presente, com ter de comentar tudo e mais alguma coisa. E se tu reparaste, por exemplo, no meu Twitter, já que trouxemos para a conversa, tipo, eu falo algumas coisas do presente, mas é muito metanarrativa, é muito tipo... Eu raramente, sabe, não comento casos e casinhos porque não... Acho muito fácil perdermos nisso e depois ficamos muito conotados a lados políticos e não sei o quê. E eu, obviamente, tenho a minha ideologia, tenho as minhas referências e pelos autores que eu cito não é difícil perceber onde é que eu me posiciono. É bastante fácil até. Só que eu acho que isso não tem que ser uma coisa tipo upfront e que tenha de surgir. Acho que tem que ser uma coisa que faz parte da minha identidade, está lá, não preciso de andar a pôr isso sempre à frente. E também exercitar isto no consumo de informação. Sabe? Eu não faço ideia, a mínima ideia, se as pessoas que eu vou entrevistar são de esquerda, são de direita, são isto, são aquilo. Pá.
faço o mínimo background check do seu trabalho, do que é que fizeram, de quais é que são as suas ideias principais e que me interessam, mas não estou tipo, não leio este mídia porque é de direita ou porque é de não sei o quê. Não, se calhar até vou ler porque é de direita ou porque é disto ou porque é daquilo para confrontar a minha perspectiva. E eu acho que esse desconforto eu diria assim, é o segredo para manter esse espírito crítico. Pá, eu acho que é chato que hoje em dia, ou seja, nós quando olhamos para alguém que tem um conjunto de ideias, pá, é chato perceber que há pessoas que não estão sequer abertas a perceber a ideia daquela pessoa a partir do momento em que uma das ideias se identifica com uma noção de esquerda ou direita. Pá, e acho que isso é sem dúvida parte daquilo que podia ajudar a trabalhar o espírito crítico ou o pensamento crítico cá em Portugal. É precisamente essa ideia de, pá, lá está a ver as pessoas para além de, ou seja, em vez da primeira pergunta, ou em vez de parte daquilo que eu penso é quando eu vou entrevistar esta pessoa, deixa eu ver qual é que é o background político, tipo, qual é que é a ideia? Porque a minha questão é precisamente essa, pá, há um debate de ideias que pode acontecer sem um debate político estar presente, ou sem, não diria sem um debate político, se calhar é difícil, mas sem uma ideologia estar a manchar, digamos assim, ou a ditar aquilo que vai acontecer no debate. E acho que isso ajudava sem dúvida. E acho que outra coisa que tu falaste bem é precisamente a perspectiva de vivemos bué presos as últimas 48 horas, não é? Ou as últimas 24 horas. Às vezes a questão é a notícia sai e se eu passar de 5 minutos não tenho um take, estou atrás, né? Exagerando, mas é muito esta corrida no atrás. Pá, e que depois não te permite perceber o que é que está na base daquilo que é o agora. E aquilo que está é, ok, deixa-me lá ver o que aconteceu há 50 anos, há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, e fazer esta busca ativa pelo passado. Ou não sei, não numa perspectiva saudosista, mas numa perspectiva de informação, de perceber, ok, deixa-me perceber de onde é que isto vem, não é? Pá, e acho que a questão da AI, eu estava a ver alguém que dizia que a perspectiva extremamente negativa e apocalíptica à volta da inteligência artificial que muitas pessoas mais velhas têm é uma sequência ou é um reflexo de terem vivido durante a Guerra Fria e durante a questão nuclear e de continuarem numa busca eterna de qual é que é a bomba nuclear, porque são pessoas que foram educadas a sentir que podia haver uma guerra nuclear há não sei quanto tempo, portanto a guerra nuclear desapareceu, pá, eles estão na busca eterna disto, de qual é que é a próxima coisa que vai arrebentar com isto tudo, né? Pá, e eu não me lembro de onde é que li isto, mas acho que faz todo sentido, e a questão é que quanto mais eu conseguir olhar para trás e perceber, ok, estamos a agir desta forma, hoje há desinformação, porque há não sei quanto tempo atrás fizemos isto e aceitámos isto e optámos por tomar estas decisões. Acho que isso sem dúvida queria ajudar. Pá, João, olha, sinto que podíamos estar à conversa durante mais uma hora, mas eu vou tentar respeitar o teu tempo e o tempo da malta que está a ouvir. Pá, tinha só uma última... Se quiserem fazemos uma segunda volta. Pá, bué, adorável. Aliás, sabes o que é que eu curti bué de fazer? Vou falar com o Kevin para fazermos isso. Pá, acho que era bué fixe fazermos um evento presencial a falar um bocadinho sobre isto e talvez trazer-te a ti, pessoal da Shifter, pessoal aqui, tentarmos pensar como é que podemos fazer isso. Vamos pensar e depois fazer-te uma proposta. Temos que refletir isso. Mas antes disso, pá, mais uma vez dizer-te, eu acho que a tua insegurança é uma coisa boa, é aquilo que permite que a qualidade dos textos seja aquela que é, pá, dizer que é muito boa, mais uma vez, pá, mesmo, e por favor, continua, porque há malta que quer muito continuar a ler com a perspectiva informada em Portugal. Pá, última pergunta de todas, se as pessoas quiserem falar contigo, se as pessoas quiserem seguir o teu trabalho, como é que podem ajudar, o que é que podem fazer, conta-nos. Pronto, olha, eu queria só arrematar aquilo que tu estavas a dizer como força, claro. Que eu gosto muito, que é um livro do Benjamin Labatou que se chama When We Cease to Understand the World, em português chama-se Um Verdor Terrível, e ele conta a história do Fritz Haber, e eu estou sempre a contar a história do Fritz Haber, não é? Que resumidamente foi o senhor que inventou o fertilizante que permite que na Terra existam 7 mil milhões de pessoas, mas também inventou o gás que matou os judeus durante o Holocausto. E portanto, às vezes nós tendemos muito a querer ver só o lado positivo ou só o lado negativo das coisas e depois temos paradoxos destes na humanidade que são gigantescos, não é? Por exemplo, também temos falado do Oppenheimer e da bomba atómica e das quantidades de avanços científicos que vieram atrás da bomba que matou toda a gente. E portanto, eu acho que a perspectiva histórica que ele diz de olhar para trás às vezes também é para perceber estas coisas, não é? Porque nós não conseguimos perceber as consequências das coisas em 48 horas e temos que
temos que ter esse exercício. Por exemplo, o artigo que eu já referi várias vezes aqui sobre a moderação de conteúdos, eu fui olhar para 2021 e 2022, porque é aquilo que temos dados já consolidados do que é que aconteceu efetivamente, e portanto, se não olharmos minimamente para trás, basicamente não estamos a perceber de onde é que vemos as coisas, isso é muito importante. Quem quiser continuar a acompanhar é fácil, shifter.pt, os meus textos estão disponíveis online e periodicamente nas revistas que nós vamos publicando. Estamos agora a fazer uma revista que está a ficar muito, muito fixe, sobre pessoas com deficiência e neurodiversidade, onde trouxemos uma série de pessoas para falar na primeira pessoa, temos algumas entrevistas muito interessantes, uma outra tradução em princípio também, e portanto vai ser uma revista que estamos muito entusiasmados, porque é um tema que cá está, que é tipo um bocadinho fora de pé, e dá-nos esse desafio, essa adrenalina de explorar, de ser exploratório. E como já disse várias vezes nesta conversa, o Twitter, estou terminalmente online, respondo a toda a gente, sigo toda a gente, não... Sou acessível, não sou aquela pessoa que não responde. Pá, no máximo, às vezes estou com cadeado, porque se os meus tweets ficarem com muita gente, eu não gosto muito daquela confusão do Twitter, porque eu gosto mesmo é de aprender e trocar umas boas ideias, não gosto daquela loucura. Portanto, no máximo 1 ou 2 dias até responder, porque está com cadeado à espera que faça o entusiasmo. O meu e-mail também é fácil de encontrar e pá, tipo... E quando digo, não estou a dizer isto de forma gratuita, eu tento responder às pessoas, aos convites, aos desafios, tipo, tu és um exemplo, não é? Acedi facilmente e tenho muito, muito gosto em participar nestas coisas porque, pá, eu acredito muito que esta revolução, não é? Digamos assim, de trazer Portugal para um lugar um bocadinho acima, no conhecimento, na tecnologia, no empreendedorismo, também não vir as costas a isso, começa por baixo e tento começar por baixo. E isso é o que eu realmente acredito. Portanto, olha, obrigado pelo convite, foi uma bela conversa. João, obrigado foi incrível. Sim, senhora. Obrigado. Para o pessoal que estiver a ouvir, já sabem, podem subscrever o Limbo no YouTube, no Spotify, em qualquer plataforma de podcasts. Vão seguir a Shifter, vão seguir o João e vemos no próximo episódio. Adeus.